O que são eguns, quiumbas e zombeteiros? Ajude nosso canal se inscrevendo, dando o seu like, comentando o que achar do vídeo e compartilhando para os seus amigos. Muito se fala nos terreiros de Umbanda sobre 3 personagens bem temidos por todos os frequentadores da religião, e esses personagens são conhecidos por eguns, quiumbas e zombeteiros. Mas o que são esses seres? Qual a diferença de um pelo outro? Que males esses espíritos podem fazer a nós, seres encarnados? Para nosso entendimento inicial, devemos saber que tanto os eguns, quanto os quiumbas, ou mesmo os zombeteiros são espíritos que já desencarnaram. Isso mesmo, todos são exatamente a mesma coisa nesse ponto de vista, e a diferença entre um e outro é a evolução de cada um deles. Cada qual tem seu objetivo próprio, fazendo assim que, com ou sem intenção, atrapalhar a caminhada evolutiva de um encarnado. Vamos iniciar falando dos eguns. Como sabemos, os eguns são desencarnados, porém esses desencarnados normalmente tiveram uma vida encarnada sem a evolução necessária para terem um entendimento, que devem deixar o plano físico. São apegados à matéria, a vícios terrenos, a entes familiares, e não compreendem muitas vezes o próprio desencarne. Esses seres chamados de eguns ficam perambulando pela vida terrena, tentando ser notados pelos desencarnados, tentando sanar suas dores que acreditam ser carnais, tentando suprir seus vícios. Algumas pessoas envolvidas com a espiritualidade pregam e tentam demonstrar que as entidades de luz trabalhadoras da Umbanda levam o nome de eguns, porém isso é totalmente errôneo, pois sabemos que essas entidades também foram seres encarnados, mas chegaram a um patamar tão grandioso de evolução que se tornaram mensageiros de Deus, ou anjos trabalhadores em prol da caridade, do amor, da paz e da abertura de caminhos, diferentes dos eguns, que só fazem prejudicar os encarnados. Então, para entendimento, as entidades de luz nada têm a ver com os eguns. Por muitas vezes alguma entidade de luz diz a um consulente que ele pode estar com um encosto de algum egum, e será necessário fazer algum tipo de trabalho para esclarecer e afastar esse egum, e certamente isso pode acontecer, pois eguns muitas vezes são seres um tanto ignorantes, buscam estar próximos a encarnados, principalmente a entes queridos no tempo em que esteve encarnado. Isso traz uma perturbação a esses encarnados, pelo assédio e a baixa vibração de energia desses desencarnados. Quando isso ocorre, esses eguns devem ser esclarecidos e afastados, pois certamente irão trazer diversos dissabores a quem ele está próximo. Sabemos que diversas doutrinas se ocupam desse trabalho de busca de entendimento e encaminhamento desses eguns, e assim fazer com que o desencarnado e o encarnado mantenham sua independência. Os eguns são conhecidos também como vampirizadores, é incitador de vícios, ou seja, ele se energiza desses vícios, sendo assim ele induz o encarnado à bebida alcoólica, ao fumo e a entorpecentes para sanar os seus próprios vícios. Também induz aos encarnados a promiscuidade, levando-os à prostituição. Agora falaremos dos quiumbas. Os quiumbas também são espíritos desencarnados, de baixa evolução, aliás mais baixa ainda do que as dos eguns. Os quiumbas têm as mesmas cargas dos eguns, fazem tudo da mesma forma, vampirizam do mesmo jeito, têm o mesmo objetivo de atrapalhar a vida dos encarnados, porém tem um fato a mais: os quiumbas se colocam como superiores aos eguns,
E por muitas vezes os eguns não têm a compreensão do desencarne por indução dos quiumbas, que os levam à desevolução ainda maior, fazendo desses eguns seus escravos, literalmente. Os quiumbas, além de se energizar dos vícios, da promiscuidade e da vida não regrada dos encarnados, se energizam do sangue e da carne, ou seja, induzem aos encarnados a entregas e oferendas de orgânicos e assim se refaz energeticamente de uma forma grandiosa. Os quiumbas também trazem desavenças às famílias, induzindo a brigas, desentendimentos, ironia, miséria, desamor, doenças, ódio e vários outros tipos de mazelas. Então, resumindo, os quiumbas podem ser piores que os eguns, e da mesma forma que os eguns, devemos doutrinar, fazer entender e encaminhar esses seres trevosos chamados de quiumbas. Agora falaremos um pouco dos espíritos zombeteiros. Começaremos da mesma forma do que dissemos dos eguns e dos quiumbas, ou seja, os zombeteiros também são espíritos desencarnados, que já tiveram encarnados e se perderam em sua falta de evolução, com seus vícios, maus sentimentos, promiscuidade, etc. E como os eguns e os quiumbas, os zombeteiros têm a mesma condição de levar um encarnado a sentimentos tortuosos, a miséria, a doenças físicas e mentais, a tantos dissabores da vida que nem temos como enumerá-las. Mas além de tudo de ruim que um zombeteiro possa fazer, tem algo que devemos dar extrema atenção, ficarmos atentos sem limites, pois é um fato que pode fazer com que um encarnado entre em desgraça completa. O zombeteiro tem o poder de fingir, mentir, mistificar, se fazer passar por uma entidade de luz, e esse zombeteiro se utiliza dos nomes das entidades de luz sem o menor receio, sem respeito algum, e literalmente tomando o lugar dessa entidade de luz na coroa de um médium. E por que isso é tão grave? É grave porque esse zombeteiro está induzindo, a um ou vários consulentes, a fazerem caminhos errados dentro da espiritualidade, para que assim esse zombeteiro se energize com esses erros. Médios não desenvolvidos, tomados por vaidade, pela falta de caridade, pelo desamor com a Umbanda, pela falta de responsabilidade com as pessoas que buscam auxílio, se tornam armas nas mãos desses zombeteiros, pois eles tomam a coroa desse médium, utilizam os nomes de entidades de luz, induzem a consulentes a fazerem oferendas sem sentido lógico, se demonstram propícios a fazer trabalhos não aceitos dentro da Umbanda, como amarrações amorosas, fechamentos de caminhos e destruição de famílias. Portanto, devemos ficar muito atentos com essas colocações dentro de um terreiro de Umbanda, pois se sabemos que a religião é voltada ao amor e à caridade, não devemos acreditar em médios que aceitam esses tipos de pedidos, devemos literalmente desconfiar, não nos entregar a essa indução, e nos afastar, pois certamente após esses zombeteiros tomarem sua confiança, irão tentar tomar sua alma, levando-os à desevolução profunda, podendo trazer todo tipo de males, como miséria, doenças, vícios, e até o suicídio, no qual é o objetivo maior desses zombeteiros, pois assim o encarnado se transforma em um egum, e por consequência será escravizado por um quiumba, e esse quiumba irá buscar formas de energias para ele para dividir com o zombeteiro. Portanto, uma coisa puxa a outra, então devemos ter o máximo de atenção com nossos pedidos, nossos sentimentos, nossos passos, e atenção sempre redobrada quando vamos visitar um terreiro no qual não conhecemos profundamente as intenções de seus médios. Então atenção sempre aos detalhes, às mudanças de personalidade e às más intenções. Que Pai Oxalá, todos os orixás e todas as entidades de luz nos afastem dos eguns, quiumbas e zombeteiros. Que assim seja.
Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, comentar e compartilhar para os amigos.